Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou a residente Islane e hoje, na videoaula de hoje, a gente vai trabalhar as características e relações entre os sistemas digestório, sistema respiratório, cardiovascular e excretor dos seres vivos, beleza? Então, vamos lá, gente. Bom, gente, o nosso corpo humano ele é formado por diversos sistemas, onde esses sistemas eles vão atuar juntos, né? Eles vão ali trabalhar juntos para garantir um funcionamento legal do nosso organismo, né? Do nosso corpo. Então, vamos meio que imaginar o nosso corpo como uma máquina, onde essa máquina ela possui ali diversas partes, né? Diversas partes que se complementam, que estão juntas ali para que essa máquina funcione direito, entendeu? Então, essas partes no nosso corpo humano a gente chama de sistemas, onde a gente vai trabalhar esses 4 sistemas, que são os sistemas digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema reprodutor, ok? Então, a gente vai ver algumas características desses sistemas do nosso corpo humano. O sistema digestório, pessoal, ele é o sistema responsável ali pelo processamento do alimento dessa máquina, entendeu? Essa máquina precisa ali se alimentar, que no caso é o nosso corpo humano, e aí esse sistema respiratório é o responsável pela essa alimentação desse corpo, né? Dessa máquina. Então, do que é formado esse sistema digestório? Esse sistema digestório ele é formado basicamente pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e pelo ânus. Onde essa boca, juntamente com os dentes e juntamente com algumas glândulas, né, a amilase salivar, por exemplo, são responsáveis pela trituração do alimento, por deixar ali o alimento só no ponto de ele descer ali pelo esôfago e parar no estômago, entendeu? Já deixar ali o alimento só todo triturado, só no ponto de já descer ali, entendeu? Então, a boca, ela possui, juntamente com o dente, possui essa função, né, de triturar o alimento. Porque pensa aí comigo, você pegar um alimento sem mastigar nem nada, só ingerir o alimento dificulta um pouco as coisas, dificulta para descer no esôfago, dificulta ali para ocorrer ali a degradação, né, ali no estômago. Então é necessário esse processo de mastigação, mas é importante de mastigar bem os alimentos. E aí, depois que a pessoa mastiga esse alimento, ocorre ali a trituração desse alimento. Esse alimento passa pela faringe e depois passa pelo esôfago, né? A faringe é essa parte mais aqui e o esôfago é todo esse canal aqui, onde o alimento vem, a pessoa engole, né, faz a deglutição desse alimento e aí passa aqui pelo esôfago e vem parar no estômago, onde esse estômago, pessoal, ele vai possuir ali o suco gástrico, né, um ácido ali, onde essa comida ela vai ficar toda ali embebida nesse suco gástrico para ocorrer um pouco mais de degradação desse alimento. Logo após que ele sai aqui do estômago, pessoal, esse alimento vai para o intestino delgado, que é essa parte mais amarelo escuro, onde o pâncreas e o fígado eles vão secretar alguns hormônios, né, através de suas glândulas, vão secretar alguns hormônios aqui nesse intestino delgado. E também vai ocorrer a absorção de algumas células que estão presentes aqui, a absorção de nutrientes. Essas células vão absorver alguns nutrientes. E aí, gente, depois que elas absorvem esse nutriente e tal, o intestino delgado, opa, já peguei o que eu tinha que pegar, agora vou para o intestino grosso. E aí o alimento pega e passa aqui para o intestino grosso, onde nesse intestino grosso vai ocorrer a formação das fezes. E aí, logo após, vai ser eliminado aqui pelo ânus. Compreenderam? Então, esse é todo o processo do sistema digestório. E aí, gente, a gente tem agora o sistema respiratório, onde a função basicamente do sistema digestório é a troca gasosa, né? A troca entre os gases oxigênio e o gás carbono no nosso corpo, no caso, na nossa máquina, que é o ser humano. Essa troca do gás de sugar o oxigênio e expirar o carbono, né? Inspirar o oxigênio e expirar o gás carbono. Então, é nisso que se consiste o sistema respiratório, onde esse sistema respiratório ele pode ser dividido em 2 porções. A parte condutora, né, que é aquela responsável pela condução desse ar, tanto do oxigênio quanto do gás carbônico, e também a parte respiratória, que é aquela parte mais, digamos ali, mais responsável pela respiração de fato.
onde aqui na parte condutora a gente tem as fossas nasais, né? Essas duas ventas que a gente tem aqui no nariz. E elas são responsáveis pela a sucção e pela a expiração desse ar. E aí a gente tem a faringe e a laringe, que é esse órgão aqui muito importante. A gente também tem a traqueia, que já fica aqui já formando o pulmão, né, para formar o pulmão. E aí a gente tem os brônquios, que são essas ramificações. E aí as ramificações, dessas ramificações a gente tem os bronquíolos. E depois esses bronquíolos que estão mais na extremidade são os bronquíolos terminais. Compreenderam? E aí a gente tem a parte respiratória, onde a parte respiratória vai possuir os ductos, os brônquios, quer dizer, os brônquios e os ductos alveolares, são esses aqui, e os alvéolos, beleza? Que vão ser responsáveis pela parte respiratória. E aí, gente, a gente chega no sistema cardiovascular, onde esse sistema ele é responsável pela circulação do sangue. Esse sistema cardiovascular ele está inteiramente relacionado com o sistema respiratório, porque o que vai falar aqui no sistema cardiovascular? Responsável pela circulação do sangue, de modo que transporta nutriente e oxigênio pelo nosso corpo. Lá no sistema respiratório ocorria o transporte, a troca gasosa de quê? De oxigênio e gás carbono. Então, gente, o sistema cardiovascular é como se fosse o transporte dessa nossa máquina. Essa nossa máquina tem um transporte interno lá, né? E aí esse sistema cardiovascular que vai fazer esse transporte, o responsável por esse transporte. E aí, gente, ele vai transportar nutrientes e oxigênio pelo nosso corpo. E ele vai ser composto por vasos sanguíneos e pelo coração, que é o órgão principal. Esses vasos sanguíneos, gente, eles são subdivididos em artérias, vasos e capilares, onde essas artérias são vasos bem espessos, né, mais grossos, mais resistentes, que estão geralmente localizados mais próximos do coração, porque justamente por serem mais fortes, mais espessos, eles aguentam uma pressão maior de sangue. E como o coração está sempre batendo e faz uma grande pressão ali, então é muito importante que tenha essa artéria fique nessa região do coração. E aí eu faço um questionamento para vocês. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar: fulano de tal morreu porque perfurou a artéria e aí não conseguiram salvar. Por que isso acontece, né? Porque a artéria, ela é um vaso muito importante, ela ali tem uma grande condução de sangue. Então, se você chegar a furar essa artéria, acontecer alguma coisa com essa artéria, se você não reparar o dano rapidamente, a pessoa perde muito sangue e acaba tendo uma hemorragia e morrendo. Então, é muito importante essas artérias. E aí, depois das artérias, a gente tem os vasos sanguíneos, que também possuem uma grande importância. Onde esses vasos sanguíneos, eles não são tão espessos quanto as artérias, mas eles possuem ali a sua espessura adequada, né? Que são geralmente esses vasos que as enfermeiras retiram o sangue. E aí, a gente tem os capilares, que são esses mais fininhos, né? E aí, gente, esses capilares, por exemplo, quando você leva uma pancada no corpo, alguma coisa, e aí o que acontece? Esses vasos, eles são rompidos, eles se rompem facilmente porque eles são bem finos, né? E a partir do momento que ele é rompido, esses vasos, ele se rompe, mas ele também se regenera muito rápido. Então, quando você fica vermelho, você levou uma pancada na pele e ficou vermelho, e aí, passando assim os dias, vai ficando verde, vai ficando roxo, porque esses vasos estão se reconstituindo. As células estão trabalhando para reconstituir ele. E aí, a gente tem o nosso órgão principal, que é o coração, onde este coração, pessoal, ele vai ser formado por uma camada externa, né, que é o pericárdio, e também vai ser recoberto por uma camada interna chamada endocárdio. Todo esse músculo aqui do coração se chama miocárdio, então é muito importante lembrar disso, gente. Não é que lembrar, qual é o músculo que tá lá no coração, fazendo o coração bater? É o chamado miocárdio, muito importante. E aí, gente, outra coisa muito interessante é que esse coração, ele não é oco, ele não é seco assim, compacto, não. Ele é oco, ou seja, ele é todo cheio de buracos por dentro. E aí a gente vai ter 4 cavidades, a gente chama cavidades, que são 2 átrios, né, que são esses 2 bonitinhos aqui, ó.
o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que é por onde o sangue vai. Ó, o sangue entra aqui nessa artéria, aí passa por ventrículo, aí depois passa para cá e sai. Aí tem esses que passam para cá, para o átrio direito, depois para o ventrículo esquerdo, quer dizer, e por aí vai, entendeu? Então, esse é a circulação do sangue venoso, sangue arterial. Então, é importante a gente observar que o coração, ele é oco, né? Que ele possui a sua funcionalidade. Então, gente, vamos agora para o último sistema, que é o sistema excretor, onde o sistema excretor ele tem a função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células no processo de metabolismo. O sistema excretor, pessoal, ele é basicamente responsável pela excreção daquilo que não é mais benéfico para o corpo. E aí ele libera ali na forma de urina, né? E aqui a gente tem o órgão responsável, né? Todo o sistema responsável por essa excreção, que são basicamente os rins, um par de rins, né? Os ductos, né? Que são esses canais aqui. Os uréteres, que vão estar aqui ligando o rim com a bexiga. E aqui é por onde vai sair, né? O canal por onde vai sair. E a excreção através da urina inicia em um processo realizado pelos rins. Então, os rins que começam todo esse processo, eles funcionam como um filtro que vai reter as impurezas do sangue e o deixar em condições de circular pelo organismo. Então, os rins, eles são verdadeiros filtros, eles vão filtrar o sangue, ver aquilo que é necessário, aquilo que não é mais necessário e pronto. Beleza? Então, gente, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham relembrado um pouco desse conteúdo através dessa revisão. E é isso, até mais!